de viajar para Viena. A dúvida grande é se o Renato Augusto vai ter essa condição de jogo ou se pode avançar para um corte. Antes da convocação, na semana da convocação, eu ouvi de integrante da comissão técnica que a seleção não ia esperar ninguém que tivesse que se recuperar no decorrer da Copa. Então a situação do Renato Augusto, ela é para se observar com atenção, muita atenção, porque pode acontecer corte sim ali na frente. Hoje, a maior parte das ideias que vem dos treinos da seleção é de que o Tite pode começar com o Coutinho na faixa central, situação que ele descreveu na convocação, ter o Coutinho não na ponta, mas por dentro. Foi assim que ele começou o amistoso contra a Rússia aqui em Moscou. Eu gosto mais da ideia do Coutinho do que da ideia do Fernandinho ou do Fred pelo meio. Especialmente para pegar um adversário ou adversários na primeira fase que se plantem mais. E para saber se dá certo, tem que testar. Perfeito. Antes do Edmundo, do Simon, do Rodrigo Bueno também entrarem no tema seleção brasileira, vamos lá, Sochi, né? Aqui a aproximadamente 1.300 quilômetros de Moscou. O Leandro Quesada está lá acompanhando a seleção brasileira. Belíssima paisagem em Sochi, hein, Quesada? E você tem informações sobre Renato Augusto. Bem-vindo aqui ao Expediente Futebol, Quesada. Tudo bem, João? Grande abraço a você, abração para o PVC, Rodrigo Bueno, Edmundo e também aí para o Simon. Pois essa acho que é a grande dúvida de todo mundo, né? Se a seleção chegará aqui completa com esses 23 jogadores ou se a gente vai ter alguma mudança justamente antes da seleção desembarcar dia 11 aqui em Sochi, logo depois do amistoso contra a seleção da Áustria. A informação que eu tenho é que, nesse momento, não há a possibilidade de corte do Renato Augusto. Mas, João, hoje ainda, né, é terça-feira, a gente vai ter quarta, quinta, sexta, sábado, o amistoso contra a Áustria, que provavelmente o Renato Augusto não vai jogar. A seleção chega dia 11 e só estreia no dia 17, portanto, mais 6 dias até a estreia da Copa do Mundo. Ou seja, ainda há um tempo para tentar tratar o problema do jogador Renato Augusto. E em cima disso que o PVC falou, é verdade. A ideia não é levar nenhum jogador machucado assim que a Copa começar. Mas vamos pensar o seguinte, o Douglas Costa estará 100% na fase de grupos, então, se for para cortar o Renato Augusto por esse motivo, vai ter que cortar também o Douglas Costa. E aí vai ter que cortar também o Fagner, porque nenhum deles estará 100% das respectivas contusões. E aí fica a grande questão. Se for cortado, João, Renato Augusto, quem vem? Vem daquele grupo dos 12 suplentes, que tem Maicon e Arthur do Grêmio, tem o Rodriguinho do Corinthians, o Paquetá do Flamengo ou o Juliano do Fenerbahçe, ou então o Tite vai abrir esse leque e pensar em outras possibilidades. Um grande amigo nosso falava o quê? Que às vezes os deuses do futebol escalam um time e definem uma convocação. Será que é isso que vai acontecer, João? De repente sai o Renato Augusto, se é que isso vai acontecer, e pode pintar uma novidade aí, hein? Um Vinícius Júnior, será? Um Paquetá, jogadores que poderiam sair do banco para mudar a história de um jogo? Enfim, é uma situação que a gente pode analisar, não é, João? Com certeza, Quesada. Vamos aproveitar aí as suas informações, direto de sorte, para botar aqui na mesa esse bate-papo. E agora, gente, a situação do Renato Augusto. A Copa do Mundo está chegando e ele não está 100%. Olha, o Renato Augusto não é o Salah. O que eu quero dizer com isso? É impressionante como o Tite tem realmente os seus queridinhos, né? E o Renato Augusto é um deles. Acho que se fosse outro jogador, talvez, o cara já teria sido cortado. Porque isso envolve muita coisa, né? O cara que está na lista de espera, tem expectativa ainda, pode ser convocado. Para ele seria interessante, o mais rápido possível, saber. Então, se o cara vai começar a Copa, o Salah, por exemplo, ele já está inscrito, vai jogar a Copa. Se ele ficasse fora dos 2 primeiros jogos do Egito, mesmo assim, pela importância que ele tem para a seleção do Egito, leva o cara. O Salah é o Salah. Se ele for jogar só o terceiro jogo do Egito, vale. O Renato Augusto é tão fundamental, tão essencial assim. Mas essa é a pergunta. Ele está com uma inflamação no joelho. Eu não sou especialista em medicina para saber se isso vai demorar 1 semana, 2 semanas, se ele vai ter condição de jogo e vai ter dor. O Edmundo está aqui. O Edmundo participou de uma Copa que o Romário não é o Renato Augusto. O Romário chegou em cima da hora e foi cortado.
chorou e tal, e ele teve aquele brio de se recuperar e voltar a jogar ainda durante a Copa, né? Pra mostrar que cometeram um erro com ele, é o Romário. Agora o Renato Augusto, eu acho assim... Eu acho que é independente do nome, a minha opinião, que é independente do nome e independente do jogador. A minha opinião não é especificamente, acho que falei isso aqui ontem, aqui no expediente, não é especificamente o jogador X. O problema são uma série de jogadores, porque o Quesada questionou se o Renato Augusto está 100%, mas eu corro o risco aqui de falar besteira, mas a gente corre esse risco toda hora, mas Paulinho não está 100%, Gabriel Jesus não está 100%, o Neymar não está 100%, o lateral esquerdo, o Felipe Luiz não está 100%. O Fagner, lateral. O Fagner não está 100%. E aí você começa... o problema, na minha opinião, o Brasil é o país do futebol. Né? Você abriu a manchete falando isso. E nós temos outra seleção, ou mais duas seleções, lá no Brasil, que se tivesse bem preparada, na ponta dos cascos, vem a uma Copa do Mundo e chega lá a umas quartas de final, chega pela qualidade dos seus jogadores. No Egito, não tem um substituto, apesar do Salah ser excepcional jogador. No Brasil existe esse substituto. O que me angustia, mas eu não estou lá, eu estou aqui concentrado nos trabalhos dos canais Fox Sports, e quem está lá vai poder responder isso de maneira mais veemente, como é que ele está fazendo para se virar? Como é que faz um treinamento? Porque acho que a primeira Copa do Mundo que eu vejo, eu já fiz parte de grupos, quando eu era do Júnior do Vasco ainda, na Copa de 90, eu fui lá para a Granja Comari para completar os treinos. O Tite trouxe dois jogadores, que estão aqui na Inglaterra para completar treino, porque ele tem inúmeros jogadores machucados. Eu não estou aqui apressando que tem que cortar ninguém, pelo contrário. Mas eu acho que, o que a Sada falou, hoje não existe possibilidade. Possibilidade de cortar existe para os 23. Claro, é isso. Para os 23. Quem se machucar até as vésperas da Copa pode ser cortado. O problema, e isso está prejudicando a preparação do Brasil para a Copa. O problema é que está atrapalhando e muito a preparação do Brasil. O ponto que eu disse agora há pouco, a informação que eu tenho de dentro da comissão técnica na semana da convocação é que ninguém não vai esperar ninguém. Mas isso significa o quê? Mas está esperando o PVC. Não, vamos lá. Significa o quê? Se o cara não tiver condição de jogo no primeiro jogo, aí a contradição é se você não tiver alguém em condição de jogo no primeiro jogo. Isso é esperar. Saber que ele vai entrar no segundo jogo. Você não vai esperar. Se esperar é contradição. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: se o Renato Augusto primeiro jogo vai ter ele reúne condições em 12 dias, agora são 12, né? Essa 12 é a grande questão. Ele reúne condições de estar 100%, ele é titular. Vamos lá, mas vai ser 100%. Ele é titular. Ele reúne condições de estar 100%. Provavelmente não, Edmundo. Vamos lá. Então tá esperando o PVC. Mas vamos lá. Se você chegar a 100%, você chega a 60%, 70%, você vai crescer durante a Copa, é uma coisa. Você começar a Copa com 70% e tá voando no quarto jogo, é uma coisa. A expectativa é que o time cresça no decorrer da Copa do Mundo. A outra coisa é você dizer, não posso contar com o Renato Augusto para jogar. Se eu quiser escalar o Renato Augusto no primeiro jogo, não posso. Nesse caso, a minha informação é que nesse caso tem corte. Pode ter uma contradição. Na semana que vem a gente pode ter uma contradição. Mas a pergunta fundamental é, o Renato Augusto vai ter condição de estar, no mínimo, no banco de reservas, que é opção. Se o Tite quiser escalar no primeiro jogo, ele pode. Se não pode, aí eu estou de acordo. Aí tem que cortar. Ele tem 12 dias para se recuperar. Eu penso no substituto também. Vamos imaginar que seja o Juliano, que é um outro queridinho do Tite. Eu acho que na pior das hipóteses, o Tite deveria pegar o telefone. Se é o Juliano, estou usando ele como exemplo. O Juliano foi muito convocado. Alô, Juliano, é o seguinte. A chance de eu cortar o Renato Augusto é enorme. Se prepara. Tem que ser alguém que está jogando. Porque o cara tem gente que tá fora agora, tá de férias. que já tá de férias, o cara tá na praia, tá com a família, não tá com a cabeça. Aí você vai ligar pro cara, vai começar a Copa no dia seguinte, você pode ter o corte até a véspera.
Aí você liga na véspera de começar a Copa. Alô, tudo bem? Vem, corre pra cá que vai começar a Copa. O Renato Augusto foi cortado, você precisa ver. O cara cai de paraquedas na Copa. Então seria interessante. Não é possível. A seleção brasileira, a comissão técnica da seleção brasileira já demonstrou toda a sua competência, o seu preparo. Não é possível que os caras vão cometer um erro desse. Né? Mas olha aqui, Mas lembra da família? Família Filipão? Não, mas, Lembra da família Filipão? Não, mas O Tite tem a família Tite. Queira ou não. Tem a família Tite? Claro que tem os homens de confiança. Os queridinhos? Mas tem A palavra Eu chamo de pode ser a que for. O problema é o seguinte, o Brasil vivia uma crise de identidade, certo ou não? Sim. O que ele fez a primeira convocação? Levou os seus homens de confiança, porque na ocasião Paulinho, Renato Augusto, Fagner, Gil, alguns jogadores não estavam jogando. Marcelo não vinha sendo chamado? Não, o Marcelo estava arrebentando no Real Madrid. Mas Marcelo era um erro do Dunga. Era um erro do Dunga. Mas como o Thiago Silva também, né? Dos 23 que estão na Copa com o Brasil, 15 estiveram na primeira convocação do Dunga. Teve gente cortada. O Jeromel acabou entrando depois, o Rodrigo Caio estava cortado, foi cortado e entrou o Jeromel. Se você tirar o Jeromel dessa lista porque ele não foi na primeira chamada, aí são 14. Mesmo assim, você vai ter 2/3. 14 de 23 é menos de 2/3. Agora, o ponto assim. Mas assim, o Firmino arrebentou nesses últimos 2 anos. Mas ele teve sempre na lista. Esse é um jogador que ele confia. Ele confia muito no Firmino. Ele não foi titular do Tite. Vou dar um exemplo pra você. Eu tô dizendo que existe uma família, existe uma família, existe um grupo mas tem que contar pontos de disso. preferência. Então, mas vamos lá. O Fred, antes da lista final, foi convocado uma vez. Entrou em campo uma vez e foi convocado uma vez. O Danilo, antes da lista final, foi convocado 2 vezes e jogou uma vez, que é um contra... se você for pensar, até como eu costumo dizer, que seleção não é momento, se não é momento, seleção é continuidade, em tese, por essa minha teoria, é um absurdo. Quando você coloca um jogador na última lista, que tinha aparecido só uma vez antes. Mas o Tite está olhando para isso. Mas em relação ao Danilo tem uma explicação óbvia. Se cortar o Renato Augusto, mas o meu palpite... Em relação ao Danilo tem uma explicação óbvia. O corte Mas ele podia chamar o Rafinha, que tinha uma convocação também. Ele tinha convocado 2 vezes o Danilo e tinha jogado uma vez com ele. Tinha convocado uma vez o Rafinha e jogado 2 vezes com ele. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se houver corte do Renato Augusto, a minha avaliação hoje é que o mais provável do Tite chamar é o Paquetá. Que está na lista suplente. Mas nunca foi convocado. E a lista suplente hoje não tem nenhuma importância. Até ontem, dia da inscrição, se cortasse alguém, tinha que chamar da lista de suplentes. O Arthur do Grêmio não estaria na frente dele? Não, porque ele está machucado. o Luan Continua machucado. Continua machucado. Luan não é da posição. O Luan não é da posição. O Paquetá está fazendo a função. O Paquetá está fazendo essa função de vai e vem, de ir e de volta. E está jogando muito bem. E está jogando bem. Então, tanto que ele apareceu sem ser chamado nenhuma vez, ele apareceu na lista dos outros suplentes. Será que o Paquetá pode aparecer hoje é Renato Augusto, seja cortado? Hoje é Renato Augusto. Então vamos voltar para a questão. O Renato Augusto pode estar se ele quiser jogar no primeiro jogo. A minha discussão é um pouco mais ampla, né? Porque parece que a gente está batendo na tecla só do Renato Augusto. Eu quero estender isso um pouco mais a Fagner, a Felipe Luiz, a Douglas Costa. Tem muita gente Eu estou começando a me angustiar, porque é muita gente. Aí o Paulinho vem de uma contusão, ainda não está jogando o que ele pode, ainda não joga o que sabe. Mas todos esses têm condição de estar em campo no primeiro jogo. Sim. Todos esses, quem não tem é o Renato Augusto. Mas está atrapalhando a preparação. Mas eu vou voltar. E até eu começar pelo começo. Sim, pode começar. O Rodrigo Bueno disse que o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país do futebol, do carnaval e de tantas coisas boas e ruins. Tá? O que se discute aqui agora? A questão da filosofia do Tite. Eu acho que tem que ir até o último momento com esses caras. Tá? Esse negócio, usa a palavra que quiser, queridinho, bruxo, não sei o que do futebol, todos têm. Todos os técnicos têm, o Edmundo tá aí para me contrariar. Como na arbitragem também tem, o fulano tem os seus lá, que ele sabe que pode apostar que na hora H é o clássico, é o fulano que vai apitar. E o Tite tem essa concepção. Ele sabe que com esses caras ele pode contar. Eu acho que tem que ir até o último ponto se o Augusto não puder jogar. Entendeu? O Fagner. Claro que não estão todos 100%. Não tá. Eles têm que estar 100% no transcorrer e chegar no 7º jogo, que é para disputar o título a 110%. Eles têm que estar aptos a entrar em campo no primeiro jogo. Exatamente. Depois eles têm que crescer pouco a pouco. Renato Augusto tem 12 dias para isso. Quem não está apto para entrar em campo, porque o Douglas Costa vai viajar para Viena. Sim. Quem não está apto para entrar em campo, em tese, quer dizer, pode ser que a avaliação da comissão técnica seja
fique aqui tranquilo que vai estar pronto para jogar no dia 17. Mas quem a gente tem dúvida se ele está apto, se o Tite quiser escalar o Fagner, ele vai escalar. Sim. O Paulinho está sem jogar bem desde janeiro, mas o Paulinho jogou o amistoso contra a Croácia e está pronto para jogar no domingo que vem contra a Áustria. Então, todos estão, menos o Renato Augusto. E aí a chance dele ser cortado aumenta, né? Que a preocupação que o Edmundo está relatando é fato, assim, de fato. Como é que esse time fisicamente vai se comportar na Copa do Mundo? Isso sim, estou de acordo. Mas aptos para estrearem, eles estão. E a maioria vindo de final de temporada, né? Que é mais desgastante. Então, realmente é uma preocupação a situação da seleção brasileira. Eu vou voltar, eu tenho um exemplo do Romário, voltar para 2002. Um dos grandes responsáveis pelo título do Brasil, pelo pentacampeonato de 2002, foi o Runco, o médico. Porque havia uma grande dúvida na parte física, não de um jogador, de dois. Ronaldo e Rivaldo. Quem foram os dois melhores jogadores do Brasil na conquista do Penta? Os dois melhores jogadores da Copa. Da Copa. Agora eu tô falando do Mas você falou o Renato Augusto. O Renato Augusto. Você tá falando de Ronaldo e Rivaldo. O Renato até o nome dele começa com a letra R, o que é uma coisa muito boa para uma pessoa. Mas convenhamos que, embora seja um ótimo jogador, ele não é o Romário, ele não é o... Começar com a letra R ajuda bastante. Começar com a letra R, olha lá. Romário, Ronaldo, Rivaldo. O Renato Augusto não tá nesse Rodrigo. Bom, bem obrigado. O meu é Raimundo, o pessoal me chama de Raimundo na praia. Tá com erro aí. Então eu quero dizer o seguinte. Vale a pena, você levantou a bola, vale a pena esperar tanto pelo Renato Augusto? Pro Tite vale, né? Pro Tite vale. É um jogador que ele considera muito. O Tite está desconfiado do Renato Augusto faz tempo. Inclusive, numa coletiva agora, ele falou, olha, o Renato caiu muito de produção, ele começou a fazer críticas. E isso desde, já relatei, já falei pra você, assim, em janeiro, o Tite cogitava a escalação do Fernandinho na função que ele exerceu contra a Croácia no domingo passado. É verdade. Porque o Renato Augusto vinha caindo muito de produção, supostamente porque ele, embora tenha conseguido jogar bem na seleção estando na China, a China fez mal para ele no decorrer das convocações. Dos últimos 5 jogos da seleção brasileira, 4, o Renato não foi titular. E com um jogo que ele ficou no banco de reserva. Eu acho que ele hoje é reserva da seleção. Hoje ele é reserva. Muito bem, Brasil, joga o que sabe.